Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Já quero aqui convidar você que está chegando no canal pela primeira vez para correr aqui embaixo do vídeo, clicar lá no botãozinho vermelho escrito inscreva-se, se inscrever aqui no canal e mais importante também, não esquecer de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado desse botãozinho vermelho para que você sempre receba todos os avisos, os recados que o YouTube te manda assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente aqui no canal. Beleza? Vídeo de hoje aí com muito assunto referente aí à questão do mercado da bola, né? O Vasco fazendo muitas movimentações, já aí com 3 jogadores acertados, faltando ali apenas a assinatura do contrato. A gente vai falar quem são esses 3 atletas, mas também vamos falar sobre outras contratações que o Vasco deve fazer já no decorrer dessa semana. Meia, lateral, zagueiro, então muita coisa acontecendo. E falar um pouquinho também da preparação que já vem acontecendo desde o início da semana passada, já visando a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série B, lá no dia 9 de abril. Então eu convido todos vocês a acompanharem nosso vídeo aqui até o final. Como sempre também eu peço sua ajuda, sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida logo aqui embaixo do nosso vídeo. Quero ver se a gente consegue bater nesse vídeo aqui, 6.000 likes. Então conto com sua ajuda e como eu falei lá atrás no começo, quem está chegando aqui pela primeira vez ou quem ainda não é inscrito no canal, só correr ali embaixo, clicar naquele botãozinho vermelho e se inscrever por aqui para você sempre ficar por dentro da notícia. Assim que alguma coisa acontece, contratação, saída de jogador, a gente traz em primeira mão para todos vocês, beleza? Então bora começar o vídeo aqui falando dessa preparação. Na última terça-feira o Vasco deu início, a essa intertemporada, que é uma pré-temporada depois do Campeonato Carioca, visando a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, no dia 9 de abril, jogando no Rio de Janeiro. Lembrando que a partida ainda não está definida, se vai acontecer em São Januário ou no Maracanã. Isso ainda deve ter algumas discussões, algumas reuniões, para poder ter essa definição. Mas uma coisa é certa, o Zé Ricardo tem que trabalhar muito forte, principalmente na parte tática do time do Vasco. O Vasco não se acertou, não conseguiu encaixar nesse início de temporada. Foram ali 5 derrotas em clássicos nos 5 jogos, contra os grandes do Rio de Janeiro. 3 contra o Flamengo, 1 contra o Fluminense e 1 contra o Botafogo. E uma eliminação ali um tanto quanto feia, ridícula, vexatória para a Juazeirense na Copa do Brasil. O Zé Ricardo tem à disposição nesse momento praticamente todo o elenco, tem inclusive já um dos reforços que chegou, que é o Lucas ali do Bangu, e tá trabalhando, tá ali fazendo alguns estudos, acompanhando outros times que vão jogar a Série B também, para que a gente possa nas 5, 6, 7 primeiras partidas da competição encaixar uma boa sequência, ter ali uma boa margem de gordura caso o Vasco tropece um pouco mais à frente, Então é importante começar forte, começar ali bem essa competição que pode nos levar finalmente de volta à Série A do Brasileirão em 2023. Agora vamos falar de mercado da bola e vamos começar falando de saídas de jogadores do Vasco, 2 atletas ali que estão ali praticamente acertados saindo do nosso clube. Um já é certo, que é o Luiz Cangá, tá deixando o Vasco, veio num contrato de empréstimo até agora, final de março. Tem outros clubes brasileiros, inclusive, que estão de olho, podem estar contratando aí o zagueiro que chegou e não vai ser aproveitado. E tem outro jogador que também pode estar de saída do Vasco, um jovem paraguaio, Matias Galarza, foi comprado no ano passado, tinha ali uma expectativa de se tornar um jogador indispensável para o nosso time. Começou muito bem, gol, assistência, muita correria, acabou perdendo espaço demais esse ano com o Zé Ricardo. Tá inclusive servindo a seleção paraguaia aí nas eliminatórias da Copa. E o Coritiba, outro clube brasileiro que está na primeira divisão nessa temporada, demonstrou interesse na compra do Galarza. Parece que vai ser um contrato de empréstimo até o final do ano com opção de compra. O Vasco está ali realmente negociando, não está se opondo a essa negociação. E eu vou falar para vocês bem sinceramente, se o Matias Galarza não vai ser utilizado pelo Vasco, é interessante sair, até porque o Vasco vai poupar em salário e vai dar rodagem para o jogador. Se ele vai continuar sendo um ativo do Vasco. Chegou no final do ano, o Vasco ali, o Curitiba, exerceu o poder de compra por um valor mais alto que o Vasco pagou.
cara, tranquilo, não vou ver nenhum problema nisso, né? O problema é se ele for para lá e não for atuar, né? Não for jogar e acabar perdendo mais valor de mercado ainda. Isso poderia ser um problema assim aí pro paraguaio que pertence ao Vasco da Gama. E agora vamos falar de contratação, vamos falar de reforço, né? Ontem tivemos 3 jogadores ali que estão praticamente acertados, está tudo confirmado já, contrato, negociação ali com o empresário, outros clubes, né, que são ali 2 atacantes do futebol brasileiro e um meia uruguaio do futebol ucraniano, né, do Dinamo de Kiev. Vamos falar primeiro desse meia, que é o Depenya, né, um jogador de 30 anos, canhoto, muito habilidoso, né? Jogou ali muito da sua carreira em grandes clubes de futebol do Uruguai, depois foi jogar na Liga Inglesa, né? Na Premier League, jogando pelo Middlesbrough, lá da Inglaterra, e nas últimas temporadas vem jogando ali a Champions League pelo Dinamo de Kiev, lá da Ucrânia. E devido a toda a situação envolvendo Rússia e Ucrânia nesse momento, o jogador está vindo por empréstimo para o Vasco até o mês de junho, até o final do mês de junho, porém com grandes chances de reassinar um contrato até o final do ano, tendo em vista, né, que a situação por lá não está muito boa e não deve se resolver até o final da temporada. Então o Depenya chega aí com esse empréstimo, é um jogador que foi ali, não que ele foi reprovado, né, mas ele foi muito questionado pela comissão técnica do Vasco. A 777 Partners falou, ó, traz o cara é bom, tem bons números, boas assistências, faz gol, um jogador importante lá pro Dinamo de Kiev, mas ali a comissão técnica, a diretoria do Vasco estava questionando a contratação devido a ser mais um canhoto, né? Mais um jogador que atua com a perna esquerda. Já tem o Nenê, já tem o Peck, já tem outros jogadores ali de meio de campo que são canhotos, então eles estavam ali um pouco ressabiados, mas no final das contas entrou ali com um consenso, né? Uma reunião que foi feita entre a 77, o Vasco e a comissão técnica, e acabou ali que o jogador tá chegando ao Rio de Janeiro nessa terça-feira para assinar contrato e se apresentar ao Zé Ricardo. Os outros dois estão muito próximos aí, né? Um já tá certo, que é o atacante Eric, artilheiro do Campeonato Gaúcho, né? Do Ipiranga, jogador que vai jogar a final do Gaúcho essa semana contra o Grêmio, o artilheiro da competição, né? O artilheiro lá do campeonato que é disputado Inter, enfim, Grêmio, Juventude, e ele foi um dos grandes destaques aí, chega ao Vasco por empréstimo de 1 ano, até o final do Campeonato Carioca do ano que vem, com o Vasco tendo ali o poder de exercer a compra do jogador ao fim desse empréstimo. Não chega para ser solução, é uma aposta, uma boa aposta, tanto é que foi o artilheiro lá do Campeonato Gaúcho. Então, bem-vindo, Eric, chega ao Vasco aí assim que o Campeonato Gaúcho terminar. Como eu falei, final acontecendo essa semana entre o Ipiranga e o Grêmio. E outro atacante que também está chegando e que também foi artilheiro aí do seu campeonato estadual é o Zé Vitor, e joga pelo Marcílio Dias lá no campeonato catarinense, né? Então é mais um jogador que chega como uma aposta, mas o Zé Vitor ele chega em definitivo, ele se torna um ativo, um jogador do Vasco já nesse primeiro momento, né? Tá sendo discutido o contrato inicialmente, se vai ser um contrato de 2, 3 ou 4 anos, acho que deveria ser de 2 anos, até porque é uma aposta, não dá para você contratar um jogador que você não conhece a fundo e já dar um contrato longo, né, dessa natureza. Porém, existem clubes da Série A do Brasileirão que ainda têm ali interesse na sua contratação. Então, talvez essa questão contratual, tempo de contrato, pode acabar sendo um empecilho aí para que o Vasco alongue um pouco mais, né, essa oferta que está fazendo ao jogador. Ele é o artilheiro, como eu falei, do Campeonato Catarinense, com 9 gols já na temporada, em 12 jogos disputados, tá jogando a final por lá também agora e chega ao Vasco aí provavelmente já no final dessa próxima semana. Mas o Vasco não para por aí, o Vasco segue no mercado, né? Vamos falar um pouquinho aí primeiro do argentino Benjamin Rollheiser do River Plate, jogador meia, atacante de 21 anos, o Vasco muito interessado no jogador, Cruzeiro e Botafogo também demonstraram interesse, o Vasco está um pouquinho à frente, mas existe a questão financeira, o Botafogo nesse momento tem grana para contratar, né, com o John Textor, o Vasco tem a grana, mas o Vasco não quer usar, parece que a situação ali da diretoria tá com um pouco de medo de usar o dinheiro, né, que foi emprestado pela 77 para contratar o jogador, mas tem uma questão, a 777 já deu o aval, falou, ó, beleza, nós damos o aval. E se a diretoria do Vasco tá tão confiante que a SAF irá passar, sinceramente, na minha opinião, cara, vamos botar esse dinheiro na mesa, vamos contratar o jogador, porque é um ativo do clube, é um jogador de 21 anos, passagem em seleções argentinas, um jogador que vem jogando no River Plate constantemente, então para mim é uma contratação inteligente e é uma contratação que vai
ter um efeito muito positivo no nosso time, o Benjamin Rolésio. Mas ainda não está definido, como eu falei, essa questão financeira ainda atrapalha um pouco, mas quem sabe essa semana, no desenrolar aí dos fatores, a gente possa ter essa negociação saindo do papel e mais um jogador gringo, né? Mais um jogador que habla castelhano, que fala espanhol, chegando no nosso Vascão. Mas o Vasco ainda busca mais contratações. Você fala, pô, Mário, como assim? Pois é, realmente ali o Vasco está buscando ali pelo menos mais um zagueiro. Existem 2 zagueiros nesse momento negociando com o Vasco. Parece que um é brasileiro, um é de fora do Brasil. Não sabemos os nomes ainda. Essas negociações estão em curso, acontecendo. Pode até chegar 2 jogadores, né? O Vasco nesse momento hoje só tem o Anderson Conceição e também o Quinteiros ali titulares absolutos, e os reservas são 2 meninos do sub-20, então precisa contratar, e o Vasco busca 2 laterais, um para a esquerda e um para a direita. O nome do argentino lá do River Plate foi cogitado, mas os valores infelizmente não condizem com a atual realidade do Vasco pré-SAF. Pode ser que no meio do ano, com a SAF sendo aprovada, esse jogador venha a ser contratado, e outros jogadores, como o Heitor, do Internacional, mais um jogador que foi especulado. Infelizmente a situação financeira, mais uma vez, falou mais alto e o Vasco acabou pulando fora, e um jogador, de novo, do Ipiranga, destaque do Campeonato Gaúcho, interessou o Vasco. Trata-se ali do jogador com o nome de, procurar aqui para vocês, Diego Porfírio, lateral esquerdo do Ipiranga, porém, grandes clubes da Série A se interessaram muito na contratação do atleta e parece que ele está querendo ir jogar na primeira divisão. Então tudo isso acontecendo, o Vasco hoje aí deve ter uma manhã e uma tarde muito movimentada em relação a essa questão de contratações. Então fiquem ligados que hoje, 4h30 da tarde, a gente vem para vocês aqui com a segunda edição dos nossos vídeos, já trazendo as novidades de tudo que rolar ali até o período do final da tarde. E hoje à noite a gente faz uma live para resenha, responder perguntas, trocar ideia lá para as 9 horas da noite. Então, ó, ativa aqui o sininho de notificações para você não perder tanto o vídeo de tarde quanto a live de hoje à noite. E também siga as nossas redes sociais, rapaziada, é importante. Tem o nosso Instagram do canal, tem vídeo lá do Luva de Pedreiro, tem o nosso Twitter, que a gente sempre tá dando uma opinião lá, às vezes dá polêmica, às vezes dá confusão, mas é importante também, galera tá acompanhando. Tem o nosso grupo do Telegram, de graça para você participar. Vou deixar todos os links das redes sociais aqui embaixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Combinado? Então é isso aí, tamo junto de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Se inscreve no canal, deixa o like para dar essa moral. Valeu!